E olha só, a Sabesp ampliou o período de redução de pressão noturna na região metropolitana aqui de São Paulo. A medida que antes durava 8 horas, agora acontece por 10 horas seguidas, das 7 da noite até as 5 da manhã. E muita gente já percebe que essa mudança no dia a dia, percebe essa mudança e fica na dúvida se essa redução pode causar falta de água durante o dia. Por isso que essa medida pode ser necessária. Mas para a gente entender direitinho, a gente vai conversar então agora, falando um pouquinho sobre esse cenário com o Melnim Oliveira, ele que é diretor de Relações Contratuais e Institucionais da Sabesp. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rayane, Letícia e a todos que estão acompanhando aqui a nossa entrevista. Melnim, por gentileza, explica pra gente, o que muda então para o consumidor, para o morador com essa redução da pressão noturna. Perfeito. Inicialmente, só gostaria de ressaltar esse destaque, ele é importante considerando o cenário atual, Agora, no mês de dezembro de 25, nós tivemos um período de expressivo aumento da temperatura. Já é considerado um mês de dezembro mais quente dos últimos 60 anos. E, automaticamente, o consumo de água, considerando a alta da temperatura, acaba se elevando. No caso da região metropolitana de São Paulo, mesmo com as pessoas viajando para o interior e litoral, uma redução considerável de pessoas que passam a utilizar a água, a gente detectou um elevado consumo de água, considerando as altas da temperatura. Considerando as orientações das agências reguladoras SP Águas e a Arcesp, a Sabesp, seguindo essas orientações e essas deliberações, a partir do mês de agosto de 2025, passou a fazer a chamada gestão de demanda noturna. A gestão de demanda noturna nada mais é que a redução da pressão da água nos períodos que utilizam menos essa água, com o objetivo da redução propriamente dito do consumo e também daqueles vazamentos, aquelas perdas de vazamentos, muitos deles não visíveis, e que ao reduzir a pressão diminui bastante essas perdas e também o consumo. Para aquelas residências que possuem caixa d'água condizente com o número de pessoas que residem naquele imóvel, naquele prédio, a tendência é sentir pouco essa questão da redução de pressão. E, portanto, no dia seguinte, a pressão retornar no período da manhã, automaticamente retorna-se aí o abastecimento das caixas d'água e a sua utilização pelas residências. Melnim, uma dúvida, se essa medida ela pode provocar falta de água durante o dia em alguns locais. A gente sabe que essa redução está acontecendo na madrugada, começa a partir das 7 da noite, vai até as 5 da manhã, mas e durante o dia? Essas pessoas que acabam tendo essa redução de pressão podem sentir os efeitos, podem ficar sem água também? Essa redução de pressão, inicialmente ela se dava com 8 horas de ocorrência, passou no mês de setembro para 10 horas, continuamos aí com um período de 10 horas de redução de pressão e, como eu comentei, no período da manhã retorna-se a pressão à operação normal. A tendência é não ter essa falta d'água, essa intermitência no período da manhã em situações normais. O que pode acontecer é que em alguns lugares, por algum motivo, por exemplo, no caso de manutenções, seja fechado o nosso sistema ou parte dele, das nossas redes, para a execução, por exemplo, de concertos. Ao fazer esse tipo de fechamento ou algum tipo de manutenção de equipamentos que nós temos no sistema, automaticamente para-se a água, então durante o dia a ocorrência de falta d'água e intermitência, ela pode estar relacionada com algum tipo de manutenção, seja ela corretiva ou preventiva, é uma das possibilidades. Mas em relação à gestão de pressão, a princípio não, a gestão de pressão, como você mesmo disse, ela se dá apenas no período da madrugada. Então, Melnim, como que é só durante a madrugada, então não tem nenhuma ação que o morador pode fazer para reduzir esse impacto, então, dessa diminuição da pressão? Por isso que eu ressaltei a questão da importância da caixa d'água, uma obrigatória em relação à legislação ter a caixa d'água com volume condizente com pelo menos 24 horas. Para aqueles imóveis que têm essa caixa d'água, sente-se menos, inclusive, essa questão de redução de pressão. No caso de situações muito específicas, um imóvel sem água, uma região sem água, um ponto mais alto sem água,
é muito importante entrar em contato com a empresa, com a Sabesp, no caso operadora, de 371 municípios no estado de São Paulo, e destacando aqui essa questão da região metropolitana, que por natureza já é uma região de escassez hídrica, ou seja, nós dispomos de pouca água em relação à quantidade de população que existe na região. Obviamente, dependendo do município, da região atendida pela companhia, isso pode ser mais sentido ou não, considerando as questões das disponibilidades de rios e dos mananciais de cada região. Mas focando especificamente em relação à região metropolitana de São Paulo, a princípio nós estamos numa região de escassez hídrica. Quando a gente passa por uma situação como essa, que nos últimos meses choveu abaixo do esperado, mesmo agora nós entramos no período chamado período úmido, as chuvas continuam abaixo do esperado, estão chegando, estão ajudando alguns mananciais, alguns rios, mas precisamos muito da ajuda de todos. Então, além das operações que são feitas pela Sabesp, em todo o nosso sistema, que é monitorado 24 horas por dia, com sistemas de automação, com verificações à distância e presencial, também precisamos muito da colaboração da população, que sempre nos ajuda em situações de escassez hídrica. E para isso nós podemos fazer diversas ações que aparentemente podem parecer simples, hábitos simples, mas que têm resultados muito relevantes em relação à economia de água. Posso citar alguns, por exemplo. Sempre que estivermos usando a água, procurar manter a torneira fechada somente para aquele momento abrir quando necessário. Por exemplo, quando estiver escovando os dentes. Quando tomamos banho também, é um momento que existe um consumo elevado de água na residência, então precisamos reduzir o nosso tempo de banho. Não utilizar, por exemplo, também mangueiras para lavar carro, para lavar calçada. Em caso de necessidade, utilizamos um balde, economiza bastante água. E uma dica importante seria também aproveitar, por exemplo, a água que utilizamos para lavar as roupas, para poder também utilizar essa água limpa e com sabão para lavar quintal, para lavar e utilização, inclusive, em vasos sanitários. São hábitos simples, mas que têm resultado muito bom e, portanto, ajudando toda a população e a própria operadora a passar por esse período de escassez hídrica. São dicas, orientações que todo mundo pode fazer, né, para a gente evitar essa falta de água. Meunim, muito obrigado, viu, pela participação aqui no TJ Aparecido. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço, a Sabesp está sempre à disposição em seus canais, seja ele app, site, agências presenciais, estamos sempre à disposição da imprensa e da população e sempre que necessário podem entrar em contato com a gente. Obrigado. Obrigada, boa tarde.